Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Carla e nós, na aula de gramática hoje, nós estudaremos morfossintaxe, os tipos de sujeito. Aqui no quadro estão elencados os tipos de sujeitos. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou desinencial, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Agora, fiquem atentos às explicações. Nós colocaremos os conceitos e os exemplos para explicar melhor, para que vocês entendam melhor qual a função desses sujeitos em uma frase, em um texto e qual a importância deles para a nossa gramática, certo? Eu resumi, deixei bem pequenininho o conceito de sujeito simples para que vocês possam entender melhor. Sujeito simples, ele possui apenas um núcleo. O que é esse núcleo, tia? É a parte importante da frase, certo? Quando nós identificamos o sujeito e o predicado da frase, nós vamos voltar os nossos olhos para o sujeito, para saber que tipo de sujeito é aquele, certo? Portanto, eu identifiquei o verbo. Quem é o verbo? Está. Então, daqui para cá, eu sei que é o quê? Predicado. Então, eu vou voltar os meus olhos para o sujeito para eu identificar que tipo de sujeito é esse, certo? Então, eu olhando para cá, eu sei que isso aqui é um artigo. Então, qual é o núcleo? Qual é a parte importante dessa frase? É essa palavrinha aqui. O núcleo é essa parte importante, que nem quando a gente estuda lá as ciências, ou a Terra, que tem aquela parte central lá do núcleo, que é aquela parte importante. Assim mesmo é aqui. A gente olha para cá e vê quem é a parte importante desse sujeito. Então, eu vejo que a parte importante, que o núcleo desse sujeito é a palavrinha mala. Tem quantos núcleos? Somente um. Por isso se chama sujeito simples, porque possui apenas um núcleo. Outra forma bem simples de você conseguir identificar, se você tem muita dificuldade, você pode ir a partir do verbo. Quem é o verbo aqui? É estar, certo? Então, você pode fazer aquela perguntinha a partir do verbo. Que perguntinha, professora? Está. Olha o nosso verbo, está. E aí, a partir desse verbo, você pergunta: quem está no carro? Quem está no carro? Vou até colocar o quem bem aqui, só para vocês não esquecerem dessas perguntinhas, que elas são muito importantes para a gente conseguir identificar. Quem está no carro? E aí você mesmo responde para si. Mala. Então, eu consegui identificar o meu sujeito. O sujeito composto, coloquei aqui bem parecido com o sujeito simples para que vocês possam identificar a diferença entre os dois. O sujeito composto, ele possui dois ou mais núcleos. Como assim, dois ou mais? Vou explicar. Coloquei aqui um exemplo bem parecido também para que vocês possam fazer essa diferenciação. As chaves e as malas estão no carro. Essa parte aqui vocês já sabem, né? Que a gente pode fazer a separação do verbo. Para lá a gente sabe que é predicado, certo? Então, vou voltar os meus olhos para essa parte da frase. As chaves e as malas estão no carro. E aquela perguntinha que pode nos ajudar, né? Estão, quem estão ou o que estão no carro, né? Quem ou o que? O que ou quem está no carro? As chaves e as malas. Então, eu tenho quantos núcleos nessa frase?
Quais são as partes mais importantes dessa frase? Chaves e malas. Então, eu tenho 2 núcleos, por isso é chamado de sujeito composto. Era a mesma coisa que eu dizer: eu, Ana e Júlio vamos à praça. Tenho quantos núcleos? Tenho eu, Ana e Júlio. Eu tenho 3 núcleos. Por isso, essa frase também se chamaria sujeito composto, porque ela não possui somente um núcleo, ela possui 3. Assim como a do exemplo, que possui 2 núcleos, certo? Agora veremos o sujeito oculto. O conceito que eu coloquei aqui foi o mais simples possível para que vocês consigam entender o significado do sujeito oculto ou desinencial. Ele não vem expresso na oração, mas podemos identificar. Vocês lembram quando a gente estudou em alguns anos anteriores, na escola, a conjugação dos verbos, e aí tem os pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas? Eles são muito importantes no momento de identificar o sujeito oculto na frase, certo? Por exemplo, olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Fui ao mercado. Mas quem foi ao mercado? Fui. Não tem uma pessoinha oculta bem aqui? Se eu disse fui, a pessoinha oculta que está bem aqui sou eu, certo? Por isso o nome desse sujeito é sujeito oculto. Porque sempre que você diz fui, você tem uma pessoinha oculta bem aqui. Eu fui ao mercado. Por isso, o nome desse sujeito é sujeito oculto ou desinencial. Um outro exemplo de sujeito oculto é passou muito aperto na vida. Quem passou muito aperto na vida? Ele. Ele seria o nosso sujeito oculto. Agora vamos passar para o próximo sujeito. Falaremos do sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que não se quer ou não se pode identificá-lo na frase, certo? Trouxe 2 exemplos. Por quê? Porque primeiro ele diz que não se quer ou não se pode. Então, nós temos 2 formas de sujeito indeterminado, certo? Ao primeiro exemplo, diz assim: roubaram um supermercado. Quem roubou o supermercado? Não sabemos. Pode ter sido pessoas, podem ter sido macacos, podem ter sido bichos, nós não sabemos, não foi determinado para nós. Por isso se chama sujeito indeterminado. Através do verbo, nós conseguimos identificar que é um sujeito indeterminado. Alguém roubou, não sabemos quem. O verbo roubaram está na terceira pessoa do plural. Por isso, conseguimos identificar que ele é um sujeito indeterminado. Essa observação se encaixa aqui, ó, que não se pode identificar. Não conseguimos identificar quem roubou aquele supermercado, certo? O nosso próximo exemplo é: vive-se bem aqui. E o nosso último sujeito é oração sem sujeito ou inexistente. Ele só possui predicado. Lembra quando lá no início eu falei sobre sujeito, predicado? Nele a gente só possui o predicado. Como que a gente consegue identificar se é uma oração sem sujeito? Geralmente ele vem precedido de verbos, ou ele traz consigo fenômenos da natureza, como chover, nevar, trovejar. Os verbos fazer, haver, ser e estar. Os 2 exemplos que eu trouxe para vocês, um foi de fenômeno da natureza e o outro foi precedido de verbo, que aqui vem chove na cidade. A gente começou aqui com fenômenos da natureza. Não tem como você identificar um fenômeno da natureza como sujeito na frase. Por isso, é oração sem sujeito. A mesma coisa se você falar em horas.
É o mesmo que você dizer são 3 horas. Não há sujeito nessa frase, certo? Você está falando de hora, não tem como identificar sujeito. E o próximo exemplo é: há 3 dias que não vem à escola. Então, relembrando os 2 exemplos que colocamos aqui. Oração sem sujeito, ela só possui predicado, chove. Fenômeno da natureza, como chover, nevar, trovejar. E frases precedidas de verbo, como fazer, haver, que significa tempo decorrido. E também ser e estar. Agora, recapitulando todos os nossos sujeitos que nós aprendemos hoje. Temos sujeito simples, nós vimos sujeito simples que possui somente um núcleo, né? A gente consegue identificar através daquela perguntinha lá, pelo verbo. Quem está no carro? A mala, certo? Nosso sujeito simples. Sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, né? O nosso exemplo: as chaves e as malas estão no carro. Quem ou que estão no carro? As chaves e as malas são 2 núcleos, ou seja, sujeito composto. Tem também o nosso sujeito oculto, que nós vimos que ele não vem expresso na oração, mas nós podemos identificá-lo. Como, tia? Isso a gente também viu. Aquele pronomezinho que fica subtendido aqui no início da frase. Fui ao mercado. Quem foi ao mercado? Eu fui ao mercado, certo? Sujeito indeterminado é aquele que não se quer ou não se pode identificar. Os nossos exemplos foram: vive-se bem aqui, que é o que não se quer identificar. E tem: roubaram o supermercado. Quem roubou o supermercado? Não sabemos, não conseguimos identificar quem cometeu este crime. E o nosso queridinho aqui, oração sem sujeito ou inexistente. Qual é o diferencial dele? O diferencial é que ele só possui predicado, que nós vimos que ele vem precedido ou pode estar no meio da frase também, fenômenos da natureza, ora, e pode estar precedido de verbos, certo? Verbos chover, nevar, que são os fenômenos da natureza, e haver, sentir e existir, ou ser e estar, certo? A atividade eu vou deixar no link da nossa aula, tá bom? E eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Abraços!